Pois é, finalmente Telefone Preto 2 chegou nos cinemas e, para surpresa de muitos, para um filme de terror ou para sequências que acontecem hoje em dia, surpreendentemente, esse filme consegue ser tão bom ou melhor que o primeiro filme. Então hoje a gente vai falar um pouco da nossa crítica, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, se realmente é melhor ou tão bom quanto o primeiro. E antes de começar, se inscreve no canal aqui para ajudar a gente que está começando aí, a gente está precisando dessa força aí de novos inscritos aqui no canal. Então se inscreve aqui se você gosta do tema, se você gosta de cinema e gosta de terror, a gente está trazendo muitos vídeos sobre isso. Então também deixa teu gostei e vamos nessa. Para começar aqui de cara o vídeo, a primeira coisa que a gente já percebe quando começa o filme é a estética retrô dos anos 80. O filme mergulha aí nesse clima de nostalgia, tem uma vibe ali meio Stranger Things, mas lembra muito essa estética dos anos 80. E além disso, quando a gente começa a ver ali os trechos do filme que aparece ali granulado, não chega a ser um spoiler, mas quando aparece ali no sonho da menina, da irmã, que ela tem as visões, né, desde o primeiro filme, aquela estética granulada ali é muito interessante, parece uma coisa de filme antigo. Isso é muito legal e traz uma estética única para o filme. E o diretor Scott Derrickson domina muito bem, de verdade. Ele conseguiu dirigir muito bem todo o filme, toda a trama. E aqui, Telefone Preto mostra confiança no filme de terror que ele quer ser. Ele não tem medo de abordar essa estética dos anos 80, tanto na trilha sonora, como do jeito que ele é gravado, tanto nos sustos que é apresentado, e esse granulado, né, o filtro do filme em certos momentos, que eu acho que foi um dos pontos mais cruciais e positivos dessa sequência. E Telefone Preto 2, diferente do primeiro, ele traz essa estética mais de terror, né? Eles precisaram encontrar uma solução, já que no primeiro filme, já que Grabber, o sequestrador, ele morreu, então eles passaram de um filme com um tom mais real e agora com Telefone Preto 2, eles estão num tom muito mais sobrenatural. Lembra muito Jason, ele se inspira e bebe muito da água de filmes antigos do terror, né? Clássicos como Jason, Freddy Krueger, né, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, toda aquela ambientação ali no lago, no acampamento e toda aquela história do terror remetida aos sonhos, ao sobrenatural, lembra bastante essas figuras e que não é um ponto negativo, né? É interessante que ele beba dessas águas, né, dessas inspirações, mas ele conseguiu executar muito bem e não ficou uma copiazinha barata. Um ponto negativo é que não traz nada de novo, né? Parece um filme que a gente já conhece, que já viu antes, apesar da trama ser muito boa, né? Isso aí é um ponto positivo, mas não tem aquela originalidade que o primeiro filme ele traz. E um pouco dessa mistura dos filmes de terror, uma referência que eu senti um pouco, não sei se foi só eu, mas que também é dirigido pelo mesmo diretor desse filme, que foi A Entidade. Tem algumas cenas ali que me remeteram muito à Entidade, então quem assistiu A Entidade e vai assistir Telefone Preto 2 talvez possa perceber um pouco, não vou dar spoiler, mas quem assistiu vai perceber ali que é uma coisa muito positiva. Esse filme, ele realmente é um filme de terror que a gente gosta de ver. E puxando agora pro vilão do filme, interpretado pelo Ethan Hawke, nesse filme ele consegue mostrar muito mais presença de tela. Ele consegue ser aquele assassino infame que tá ali pra matar. E ele lembra muito também, né? Quem for assistir já vai meter a cara e falar, pô, pode falar que foi uma cópia, mas foi só inspirações. Freddy Krueger. Como o Bruno falou, né? Ele lembra muito esse terror slash, aquele cara, né, sanguinário, doentio, que quer ir atrás, né, matando as crianças. Mas, em contrapartida, apesar dele ter essa presença, ele tem um ponto negativo. Esse vídeo vai ter spoiler, viu? Então, alerta de spoiler agora, então se não quiser, pula essa parte. Preste atenção. Durante o filme, apesar dele causar toda essa ameaça, ele não mata ninguém. E isso acaba, pô, e tira todo o peso do assassino, tá ligado? Parece que aquela construção que eles fizeram, toda aquela ameaça, foi pra nada. Tudo bem, ele é sanguinário, ele é meio psicopata, ele quer, né,
criar aquele medo na pessoa, mas, cara, em muitos momentos ali, ele podia matar. Três. Vários ali, velho. Vários momentos ali ele podia matar, velho. Ele mata um afogado, depois o cara tá vivo. E tem dois personagens que são do centro ali, que eles vão para um acampamento, que são dois personagens que são super chatos no filme. Ele, acho que passa a faca, machado. Passa a faca na testa, arranha a testa da menina. Aí tem uma hora que a menina tá presa ali no elevador, no quarto ali, ele podia pegar ela, aí ele dá uma machadada assim no braço dela. Porra, velho. Então, assim, apesar de causar muita ameaça, ele não finaliza, e isso perde todo o peso do assassino brutal que ele tenta ser, velho. Diferente de Freddy Krueger e Jason, que ó... Tô dizendo pra matar o elenco todo também, pô, mas tem que ter umas mortes ali pesadas. Eu acho que o diretor pecou nisso, pô. Ele segurou bastante mortes ali, sacrificar alguns personagens pra trazer mais peso na trama, né? Eu acho que, pô, isso aí enfraquece bastante e o vilão perde ponto com isso, pô. Ele perde todo o medo ali que a gente tem dele, pô. Fala assim, meu irmão, esse cara aí não é uma ameaça nenhuma. Ele é tipo um Jason, mas com freio de mão. E um detalhe também que vale ressaltar aqui é que o telefone preto, diferente do primeiro filme, ele não é mais tão importante quanto nesse segundo filme. O telefone ali fica meio que de canto ali, em segundo plano, né? E o que fica realmente mais destacado ali para ter contato com o mundo sobrenatural são os sonhos da irmã de Finn, né? Então, os sonhos dela são muito mais presentes, né? Esse elemento do sonho é muito mais presente do que o próprio telefone preto. Que não foi uma troca ruim. Não, de forma alguma. Não foi uma troca ruim, mas o telefone preto, de fato, que era o elemento crucial do primeiro filme, ele não vai aparecer tanto. Ele não tem aquele destaque tão grande como tinha no primeiro filme. Ele tá ali em alguns pontos para mover a trama em certos momentos, mas ele não tem aquele peso tão relevante de... Os sonhos da menina, da irmã do Finn, são muito mais presentes, e é o que faz com que a história rode ali. E quando às vezes está faltando uma engrenagem, eu arrisco dizer que se tirasse o telefone preto ali, não ia mudar muito na história, não. Os sonhos da menina são muito mais presentes ali. Obviamente, né, eles colocam, porque é o nome do filme, né? Mas a gente sabe que, né, ali no meio da trama não vai fazer tanta diferença. Eles colocam ali pra dar a entender que ainda tem um telefone preto ali jogado no meio do nada que eles usam pra entrar em contato com os mortos. E o telefone também ele é usado como um artifício para trazer um peso emocional maior pro personagem do Finn, que ele tem os problemas dele e tal, então aquele telefone sempre tá ali tocando, ele tem certo receio de atender, então ele é usado mais como esse artifício de drama para a história do personagem do Finn. E puxando aí para as atuações, Mason Thames e Madeleine McGraw atuaram muito, velho, de verdade. E eu acho que eles são destaques assim do filme. Obviamente, né? Ethan Hawke também atua bastante, mas como ele tá sempre de máscara ali, tá todo desfigurado, né? A gente só escuta a voz dele praticamente, né? Mas assim, eles estão muito bem. E eu, que isso é uma opinião minha, eu arrisco dizer que Mason Thames ele vai ser, assim, o astro de Hollywood daqui a alguns anos. Eu acho que ele vai estar em muitas produções, ele tem talento, ele é muito bom. E ele já está sendo puxado ali, né? Pegaram ele para fazer Como Treinar Seu Dragão. Ele já está numa produção aí de outro filme que eu não me lembro agora qual é, mas eu sei que ele está sendo, né? Tem um olhinho nele ali em Hollywood que vai puxar ele para fazer bastante filme, e esse moleque aí tem futuro aí, viu, no cinema. E como o filme, ele troca muito de um tema terror mais realista para um terror mais sobrenatural, o diretor Scott Derrickson foi muito corajoso em ter feito essa troca, porque ele tinha que pensar em como reviver o vilão que foi morto no filme passado, para trazer ele de uma forma que não fosse uma coisa muito viajada, e ele conseguiu trazer dessa maneira sobrenatural e conseguiu muito bem. O filme tinha grandes chances de dar errado, mas como a gente falou no início do vídeo, essa é uma das poucas sequências que conseguem dar certo e conseguem ser tão boas quanto o primeiro filme. E o tom de mistério, suspense do primeiro filme é muito presente nesse segundo também. Algumas pessoas que a gente viu comentando por aí até preferem do que o primeiro. Eu ainda prefiro o primeiro filme pela originalidade.
Eu acho que ele é um filme mais redondinho e poderia não ter dado brecha ali pro segundo filme, né? Claramente eles fizeram o segundo filme porque o primeiro foi muito bom. bem, entendeu? Foi muito bem recebido pelo público ali. E eu acho que talvez tenha um terceiro, viu? Não sei se eles vão inventar mais alguma história, mas a franquia tá indo bem, né? Tudo hoje em dia agora tem que virar franquia. E eu acho que eles vão meter aí um Telefone Preto 3, velho. Diferente de Schubert, eu prefiro o segundo. É justo, assim, é compreensível, né? A gente gosta. Eu gostei demais, tipo, muito mesmo, dessa estética dos anos 80, dessa vibe. Eu gosto muito de filme estilo assim, e por mais que ele seja uma grande mistura de filmes como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e outros filmes, né? Obviamente, eu gostei demais desse. Óbvio que é uma opinião minha, mas é o meu estilo de filme de terror que eu gosto. Então, vamos dizer que esse filme é nota 8,5, é a minha nota final. Mas se eu fosse dar uma nota para Telefone Preto 1, eu acho que eu daria 8. Eles estão na mesma prateleira, mas eu prefiro o segundo um pouquinho. São dois filmes excelentes de terror que a gente recomenda para você assistir. É muito legal, é muito divertido. E como a gente estava falando assim, eles foram muito corajosos de terem trocado a ideia de um filme de terror, de sequestro, de realismo, né? Serial killer, para um terror sobrenatural, com um assassino que lembra o Freddy Krueger, que aparece nos sonhos. Então foi uma mudança 10. Top. E já a minha nota, apesar de preferir mais o original, né, o primeiro filme, eu também coloco ele ali na mesma prateleira, mas dando uma nota, seria o primeiro Telefone Preto, né, eu daria 7,5 e o Telefone Preto 2 eu daria nota 7. Para mim o original ele ganha ali um pouquinho, né? Eu acho que ele tem menos defeitos, eu acho que ele é mais redondinho. Não daria um 8 porque eu acho que é demais assim. Eu acho, apesar de ser um filme redondinho, eu não acho ele tão complexo assim. Ele é bem simples. Ele também tem seus defeitos, mas eu acho que eu gosto mais dele por ele ser mais original e mais completo, mais redondinho que o segundo filme. Recomendação, pode ir sem medo ou com medo. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei aí, ajuda a gente. A gente quer bater a meta aí de 1000 inscritos, então também se inscreve no canal, beleza? Compartilha aí pro seu amigo que assistiu o Telefone Preto e comenta aqui também o que é que você achou da nossa crítica, da nossa opinião e diz aí também o que é que você achou, beleza? Acompanha esse universo, tamo junto. É nóis.